Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliane, sou professora de matemática. E hoje nós vamos ver sistemas de numeração decimal. Vamos falar um pouquinho sobre quantificação e representação dos números. Vamos lá? O que são números? Números são conjuntos de símbolos que utilizamos para representar as quantidades, as medidas e as ordens. Para representar as medidas de tempo, nós temos o calendário e nós temos o relógio. Nós utilizamos os números para representar também os documentos pessoais, nos registros de nascimento, RG e carteira de trabalho. E também quando nós vamos lá no celular pesquisar sobre algum produto. Então, coloquei a foto aí de um tênis para vocês. Veja bem que nós temos o valor do tênis, R$ 63, e nós temos aí uma quantidade de aprovação desse tênis. Nós temos aí o valor de 4,7. Está vendo? E nós temos também quantos tênis foram vendidos. Nós temos aí o número 2.000 vendidos, certo? Então, nós utilizamos os números para representar todas as quantidades, as medidas e as ordens, certo? Então, vamos ver a diferença entre algarismos e números. Os algarismos são o quê? São símbolos e dígitos. Quais são os algarismos que utilizamos? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. E combinando esses algarismos que formamos o quê? Os números. Os números são os conjuntos desses símbolos, o conjunto desses algarismos. Tudo bem? Precisamos entender direitinho a diferença entre algarismos e números, certo? Então, pessoal, o sistema de numeração decimal, ele é o quê? O sistema significa o quê? Significa organizado, estruturado, certo? Numeração vem de número. Então, é um sistema organizado, estruturado de números e decimal. Decimal vem de 10, certo? O que seria esse 10? São 10 algarismos, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, que combinados, né, entre si, nós representamos os números. E também esse decimal vem de agrupamento de 10 em 10. O agrupamento de 10 em 10, o que a gente faz? A gente consegue formar as unidades, as dezenas, as centenas, unidades de milhar e dezenas de milhar, que são números até 5 algarismos que nós vamos trabalhar, certo? Vamos lembrar um pouquinho aí sobre agrupamentos? Veja bem, se agruparmos 10 moedinhas de R$1, vamos ter o quê? Vamos ter R$10, não é mesmo? E se a gente colocar 10 pilhas, com cada pilha de 10 moedinhas, nós vamos ter o quê? R$100, certo? E se a gente agrupar as notas de R$10? Agruparmos 10 notas de R$10, nós vamos ter o quê? R$100, não é mesmo? E da mesma forma, se agruparmos 10 notas de R$100, nós vamos ter o quê? R$1.000. Se agruparmos 10 quantidades de R$1.000, nós vamos ter o quê? R$10.000. Vamos relembrar lá no material dourado esse agrupamento? Veja bem, nós temos o quê? Um cubinho desse aqui, que significa uma unidade, não é mesmo? E quando agruparmos 10 unidades, formamos o quê? Uma dezena. Quando agrupamos 10 unidades, formamos uma dezena. Quando agrupamos 10 barrinhas dessa, que significam 10 dezenas, podemos trocar por uma centena. Veja bem, quando agrupamos 10 centenas, podemos formar o quê? Uma unidade de milhar, que seria esse cubo aqui maior. E quando agrupamos 10 unidades de milhar, formamos o quê? Uma dezena de milhar, que seria 10.000 unidades. Tudo bem? 10.000, vamos relembrar que 10.000 possui o quê? 5 algarismos. Nós vamos até a quinta ordem. Tudo bem? Então, pessoal, eu coloquei aí para vocês uma imagem. Essa imagem aí é do nosso estádio, o Mineirão, certo? E se eu perguntar para vocês, quantas pessoas cabem no Mineirão? Será que vocês vão conseguir fazer essa estimativa? Tá difícil? Deixa eu colocar aqui para vocês. E se esse número ele tivesse 5 algarismos? Ou seja, se ele estiver entre 10.000 e 99.999. E aí?
Conseguem? Conseguem chutar aí? Pessoal, lá no site do Mineirão tem essa resposta. O Mineirão ele tem a capacidade de cerca de 62 mil pessoas. Que número é esse? Como nós podemos representar esse número? Vamos lá? Vou ajudar vocês. Olha lá. No quadro de valor posicional, nós temos o quê? Na unidade, nós temos o zero. Na dezena, nós temos outro zero. Na casinha das centenas, outro zero. E na casa das unidades de milhar, nós vamos colocar o 2. E na casa das dezenas de milhar, nós vamos colocar o 6. Representando aí o quê? 62 mil. Relembrando que esse número ele tem 5 algarismos e vai até a quinta ordem. Qual outra maneira da gente representar esse número? No ábaco. Olha lá. No ábaco nós temos o quê? Na casinha das unidades nós temos nenhuma peça. Por quê? A casa está vazia, por isso nós representamos com o zero. Na casa das dezenas também está vazia. Nós não colocamos nenhuma pecinha. E também está representado pelo zero. Na casa das centenas também está vazia. Nós não colocamos nenhuma pecinha no ábaco. Por isso, representamos lá com o zero. Na casa das unidades de milhar, nós vamos colocar o quê? 2 pecinhas, certo? Porque nós temos 2 unidades de milhar. E lá na casa das dezenas de milhar, nós vamos colocar o quê? 6 pecinhas, porque nós temos 6 dezenas de milhar. Então, aí está a forma de representar 62 mil no ábaco. E por extenso, também nós podemos representar o número por extenso, não é? Por extenso é o quê? É a maneira como a gente lê o número. Olha aí, 62 mil. Tudo bem? Agora nós vamos vir aqui para Montes Claros, o poliesportivo, nosso ginásio poliesportivo. E aí? Será quantas pessoas cabem nesse ginásio? Alguém sabe? E se eu falar que também, esse número também, ele possui 5 algarismos? E aí? Alguém sabe? Pois é, lá no site da prefeitura nós temos a capacidade do poliesportivo. Nós temos aí 12 mil pessoas. E aí, como nós vamos representar esse número? Vocês sabem escrever esse número? Vamos lá que eu vou te ajudar. No quadro de valor posicional, nós podemos representar esse número 12 mil. Lá na casinha das unidades, nós vamos colocar o zero. Na casa das dezenas, o zero também. Na casa das centenas, zero. E na casa das unidades de milhar, nós vamos colocar o número 2. E na casa das dezenas de milhar, vamos colocar o algarismo 1. Formando, então, o quê? 12 mil, certo? E no ábaco? Também podemos representar 12 mil no ábaco. Olha lá, na casa das unidades nós não temos nada, né? A casinha está vazia, por isso está representado pelo zero. Na casa das dezenas também não tem nenhuma pecinha, porque está representado pelo zero. Na casa das centenas também está vazia, representamos pelo zero. Agora, lá na casa das unidades de milhar, nós vamos colocar o quê? 2 pecinhas, porque nós temos 2 unidades de milhar. E na casa das dezenas de milhar, nós temos 1 pecinha, porque nós temos 1 dezena de milhar. Então, está aí a representação de 12 mil no ábaco. Qual a outra forma que podemos representar 12 mil? Por extenso, não é mesmo? O que é número? Representar o número por extenso? Escrever como a gente lê. Então, no caso, nós temos aí 12 mil. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e até mais. Olá, turma do 4º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliane, sou professora de matemática e hoje nós vamos ver sistemas de numeração decimal. Vamos ver especificamente quantificação e representação dos números. Vamos lá? Então, sistema de numeração decimal é uma linguagem matemática bem estruturada, organizada, que utilizamos para representar as quantidades, as posições, medidas, espaços e formas, certo? Então, pessoal, eu coloquei aí uma imagem lá de uma rede social, lá do Instagram. Então, vamos observar essa imagem. Essa imagem ela foi bastante curtida, não foi mesmo? Olha aí,
14.803 curtidas. Vocês sabem representar esse número? Vamos lá? Eu vou ajudar vocês. Colocando ele no quadro de valor posicional, nós temos aí, na casinha das unidades, nós temos aí o algarismo 3. Na casinha das dezenas, nós temos o 0. Na casa das centenas, nós temos o 8. Nas unidades de milhar, nós temos o 4. E nas dezenas de milhar, nós temos o 1. Formando aí 14.803. Então, observem que esse número ele é formado por 5 algarismos. Então, ele vai até a quinta ordem. E agora, vamos representar esse número no ábaco? Olha aí. Lá na casinha das unidades, nós temos 3 pecinhas. E lá na casa das dezenas, nós não temos pecinha nenhuma. A casa está vazia, por isso, representamos com o 0. Na casa das centenas, nós temos 8 pecinhas, que representam 8 centenas. Na casa das unidades de milhar, nós vamos ter 4 pecinhas. E na casinha das dezenas de milhar, nós vamos ter uma pecinha, que representa uma dezena de milhar. Certo? E agora nós vamos representar o número 14.803 por extenso. Como que a gente representa o número por extenso? É a maneira como a gente lê. Então, vamos lá? 14.803. Então, pessoal, agora eu vou colocar 2 números aí para vocês. Vamos analisar esses 2 números comigo? Vamos lá? Olha aí. 34.678, o primeiro número, e 74.386. Agora eu vou perguntar para vocês. O que esses números têm em comum, hein? O que será? Esses números são formados pelos mesmos algarismos, que é o 3, o 4, o 6, o 7 e o 8, não é mesmo? Então, esses 2 números, eles são formados pelos mesmos 5 algarismos. Então, essa é uma semelhança. Qual a outra? E aí? Vamos colocar esses 2 números no quadro de valor posicional para a gente analisar. Vamos lá? Então, pessoal, nós colocamos os números no quadro de valor posicional para podermos analisar. Vamos ver. Na casinha das unidades de milhar, nós temos o 4, não é mesmo? Tanto no primeiro número quanto no segundo número. Então, o 4, ele tem o mesmo valor posicional. O 4, ele vale o quê? 4.000, certo? E somente esse algarismo está na mesma posição entre os 2 números, não é mesmo? Vamos analisar os outros algarismos. Veja bem, o 3, no primeiro número, o 3 ele está na dezena de milhar. Então, ele vale o quê? 30.000. E lá no segundo número, o 3 está onde? Ele está lá na casinha das centenas. Ele vale 300. Entenderam? Vocês viram que tem o mesmo algarismo, mas de acordo com a posição em que ele se encontra, ele tem valor diferente. Vamos analisar os outros? Olha para vocês verem. O 6. O 6 no primeiro número está na casinha das centenas, então ele vale 600. E lá no segundo número, ele está onde? Na casinha das unidades. Então, eles têm valores posicionais diferentes. São o mesmo algarismo, mas de acordo com a posição que ele está no número, ele tem valor diferente, certo? Vamos analisar o próximo algarismo? O 7. Olha bem, o 7 no primeiro número, ele está na casa das dezenas, então ele vale 70. E lá no segundo número, o 7 ele está na dezena de milhar, ele vale o quê? 70.000. Entenderam, pessoal? Os algarismos, eles estão em posições diferentes e, portanto, eles têm valores diferentes. Vamos analisar o próximo algarismo, que é o 8. Veja bem, no primeiro número, o 8 está na casa das unidades. E lá no segundo número, o 8 está na casa das dezenas, ele vale 80. Então, pessoal, o algarismo 8, ele está em posições diferentes em cada número, certo? Agora, pessoal, nós vamos resolver alguns exercícios. Vamos lá? Questão 1. Utilize os algarismos das fichas abaixo para representar os números solicitados em cada item. Então, a questão ela vai te dar 5 algarismos. O 3, o 7, o 5, o 1 e o 4. E vai perguntar, vamos lá? Vai perguntar aí, ó, na letra A. Registre o maior número possível
com os algarismos sem repetir. E depois nós vamos escrever esse número por extenso. Vamos lá? Como que nós vamos formar um número com 5 algarismos e sendo o maior possível? O que nós vamos fazer? Nós vamos lá na casinha das dezenas de milhar, que é a minha maior casa de valor posicional. E vamos colocar aí o maior algarismo. Dentre esses 5 algarismos aí, qual que é o maior algarismo? O 7, não é mesmo? Então, nós vamos colocar o 7 na nossa casa aí de maior valor posicional, que seria a dezena de milhar. Então, nós vamos colocar o 7 na dezena de milhar, na quinta ordem, certo? Então, nós vamos ter aí já o número 70.000. Agora, na próxima casa aí, unidade de milhar, nós vamos colocar o próximo algarismo maior. Dentre esses algarismos que nós temos aí para utilizar, nós já utilizamos o 7, que é o maior algarismo, e agora qual que é o próximo maior número? Seria o 5, não é mesmo? Então, nós vamos colocar o 5 na próxima casinha maior aí também de valor posicional, que seria a unidade de milhar, certo? Agora, nós vamos para a próxima casinha aí, as centenas. E aí, nas centenas, nós vamos colocar também o próximo maior algarismo. Nós já utilizamos o 7 e o 5. Sobrou o quê? O 4, não é mesmo? O 4 é maior que o 3 e é maior que o 1. Então, nós vamos colocar o 4 na casinha das centenas. E lá na dezena, nós temos o 3 ou o 1 para colocar. Como nós estamos formando o maior número, nós vamos colocar o maior algarismo que sobrou, que seria o 3. Então, nós vamos colocar o 1 na casinha das unidades, que é o nosso menor algarismo, certo? Então, nós formamos o quê? Que número é esse aí? 75.431. Podemos escrever o número aí que está na tela, 75.431. No próximo item, nós temos o quê? Está pedindo o quê? Que a gente registre o menor número possível com os algarismos, sem repeti-lo. E depois nós vamos escrevê-lo por extenso. Então, vamos lá. No quadro de valor posicional, nós vamos aí, na casinha aí das dezenas de milhar, nós vamos colocar o nosso menor algarismo. Por quê? Porque a nossa casinha aí das dezenas de milhar é a que tem maior valor posicional. Como eu preciso de um número menor, o menor possível, então eu vou colocar o meu menor algarismo que eu tenho disponível, que seria o 1, não é mesmo? Então, eu vou colocar o 1 na casinha das dezenas de milhar. Agora, na próxima casinha das unidades de milhar, eu vou colocar o próximo menor algarismo. Qual que é o menor algarismo aí depois do 1? É o 3, não é mesmo? Então, nós vamos colocar o 3 na casinha aí das unidades de milhar. Lá na casa das centenas, nós vamos colocar o próximo menor algarismo. Nós já utilizamos o 1, já utilizamos o 3, agora é o 4, né? O 4 é o menor. Então, nós vamos colocar o 4 na casinha das centenas. E lá nas dezenas, nós vamos colocar o próximo menor número também. Então, sobrou aí para a gente o 7 e o 5. Entre o 7 e o 5, o menor ficou o 5, não é mesmo? Então, nós vamos colocar o 5 na casinha das dezenas. E na última casinha aí das unidades, que tem o menor valor posicional, nós vamos colocar o nosso maior algarismo, que seria o 7. Então, nós formamos aí o número 13.457. Certo, pessoal? Próxima questão. Vamos para a questão 2. Eu quero que vocês observem esses dois números. Nós temos aí 41.479 e o outro número nós temos aí 80.949. Então, vamos comparar esses dois números. Dentre esses números aí, qual que seria o maior? O 41.479 ou 80.949? Vamos jogar lá no quadro de valor posicional? Vamos observar a nossa casinha aí de maior valor posicional, que é a dezena de milhar. Veja bem, na dezena de milhar, do primeiro número eu tenho 4 e do segundo número eu tenho 8. Qual que é o maior? O 8, não é mesmo? Então, o número maior aí seria 80.949, certo? Então, agora nós vamos voltar para a questão para analisar o que está pedindo. Veja bem, nós temos aí, no ano de 2017, o estado do Ceará sofreu uma epidemia de chikungunya.
Enquanto no Brasil ocorreram X casos, que nós vamos colocar agora, confirmados da doença, somente no Ceará nós tivemos X casos. Vamos analisar, pessoal. Olha bem, no Brasil nós temos X casos e no estado do Ceará, o que é o Ceará? É uma parte do Brasil, é um estado do Brasil. Então, o estado do Ceará, ele é menor, ele tem menos quantidade de pessoas, não é mesmo? Então, nós temos o quê? No Brasil, ocorreram o quê? 80.949 casos confirmados ou 41.479 casos confirmados? Nós vamos colocar o maior número, não é mesmo? Porque nós estamos falando da dimensão Brasil. Brasil é o total de casos no Brasil. E no estado do Ceará, o estado do Ceará é uma parte do Brasil. Então, nós vamos colocar o nosso menor número, não é mesmo? Nós vamos colocar o 41.479. Então, a nossa frase aí vai ficar o quê? Vai ficar, enquanto no Brasil ocorreram 80.949 casos confirmados da doença, somente no estado do Ceará tiveram 41.479. Certo, pessoal? Para a gente colocar esse número aí por extenso, é escrever como a gente lê. Vamos lá? 41.479 e 80.949. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliane, sou professora de matemática e hoje nós vamos ver sistemas de numeração decimal e especificamente nós vamos ver o antecessor de um número. Vamos lá? Primeiro eu preciso falar com vocês o que são números naturais. Vocês sabem o que são números naturais? São números que a gente utiliza para realizar contagens, estabelecer ordens e códigos, como por exemplo o número do celular. Nós temos o quê? O número do CPF, nós temos aqui... deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo? 5, não é mesmo? Então, esse número 5 é um número natural, certo? Então, vamos lá. Os números naturais, eles começam a partir do 0. E será que os números naturais têm um número final? Não tem, não. Vocês já sabem que os números eles são infinitos. E os números naturais também são infinitos. Tudo bem? Só tem onde começa, que começa a partir do número 0. Certo? Então, quando a gente começa a estabelecer relações entre esses números, a gente acaba ordenando esses números. E aí surge o termo que nós vamos aprender hoje, que é um número antecessor. Vocês sabem o que são números antecessores? Nessa imagem, nós temos representando uma fila. Vamos imaginar vocês numa fila da pipoca, a fila para entrar no cinema, certo? Então, nós temos essa menininha aí, que chama Ana. Ela está antes do menino Caio, não é mesmo? E o Caio? O Caio, ele está antes da menina Carla. E a Carla, ela está antes do menino Lucas. Certo? Até mesmo nós estabelecemos uma relação um com o outro, não é mesmo? Os números também estabelecem essa relação. Por isso, nós utilizamos o termo antecessor. O que seria agora, então, o número antecessor? É um número que vem imediatamente antes, certo? Esse número antecessor, ele tem uma unidade a menos. Então, a gente utiliza para achar o número antecessor, nós utilizamos o -1. Então, sempre para achar um número antecessor, nós vamos tirar uma unidade, certo? Veja bem, então nós temos lá o 3. O 3 ele é antecessor do 4. O 2 é o antecessor do 3. O 0, ele tem antecessor? Será?
o zero não tem antecessor, porque o conjunto dos números naturais ele começa a partir do zero. Então, o zero é o único número natural que não tem antecessor. Certo, pessoal? Então, nós temos aí uma sequência numérica, né, iniciando a partir do zero, e nós podemos identificar que todos os números, exceto o zero, têm um antecessor. Vamos pegar aí o 25. Qual é o antecessor do número 25? É 25 menos 1. É o número que vem imediatamente antes do 25, que seria o 24, não é mesmo? E o número 108? Vamos lá, o número 108. Qual o antecessor do número 108? Nós temos o 107, que é o número imediatamente antes do 108. Ou seja, 108 menos 1, que daria 107, certo? Olha aí no quadro de valor posicional, nós temos aí alguns números. Veja bem. Veja aí no quadro de valor posicional, nós temos aí o valor 10, o número 10. Qual é o antecessor do número 10? É 10 menos 1, que seria 9, certo? O antecessor do número 100 seria 100 menos 1. 100 menos uma unidade vai ser o quê? 99. Então, nós temos aí o número 1000. Qual é o antecessor do número 1000? 1000 menos 1, que seria 999. E o antecessor do número 10.000? 10.000 menos 1 seria o quê? 9.999. Certo, pessoal? Vamos analisar outros números? Nós temos aí o antecessor de 23. Seria 23 menos 1, que daria 22. O antecessor de 100, nós já vimos. 100 menos 1, 99. Então, o antecessor de 100 é 99. O antecessor de 45.870 seria 45.870 menos 1, que seria o quê? 45.869. O antecessor de 24.507 seria 24.507 menos 1, que daria 24.506. E o antecessor de 12.000? É só tirar uma unidade. 12.000 menos 1 daria o quê? 11.999. Certo, pessoal? Agora vamos a uma questão? Vamos resolver uma questão? Vamos lá? Questão número 1. Encontre o número. Na letra A, pede o quê? A adição de 100 com seu antecessor. Primeiro, o que é adição? Adição seria a soma de 100 com o seu antecessor. Então, antecessor de 100 seria o quê? 100 menos 1, que é igual a quê? 99. Então, a adição de 100 com o seu antecessor seria o quê? Seria 100 mais 99, que daria o quê? 199. E no item B, ele está pedindo o quê? Está pedindo o antecessor do dobro de 7. Veja bem, ele quer o antecessor do dobro de 7. Vou fazer uma perguntinha para vocês. O que é dobro? Dobro é a multiplicação por 2, não é mesmo? Então, o dobro de 7 seria o quê? Vamos lá na tabuada do 2? 2 vezes 7 é 14, não é mesmo? Então, dobro de 7 igual a 14. E a questão, ela quer o antecessor do dobro de 7. Nós já encontramos o dobro de 7, que é 14. Então, o antecessor de 14 é o quê? 14 menos 1, que vai dar 13. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima. Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliane, sou professora de matemática e hoje nós vamos ver sistemas de numeração decimal. Vamos ver sobre o sucessor de um número. Vamos lá? Primeiro eu preciso ver com vocês o que são números naturais. Vocês já ouviram falar sobre números naturais?
Números naturais nós utilizamos para realizar contagens, estabelecer ordem, código, como, por exemplo, o nosso número de celular. O que mais? O nosso CPF, o RG. Então, eu tenho uma observação para fazer com vocês. Os números naturais, eles começam a partir do zero e não tem um número final. Ou seja, eles são infinitos. Certo, pessoal? Então, quando nós estabelecemos uma relação entre os números, nós acabamos ordenando esses números. Na tela aí, eu coloquei uma figura de uma fila, né? Nós estamos aí numa fila da pipoca, uma fila do cinema. Então, nós estabelecemos uma relação com outras pessoas, não é mesmo? Na primeira da fila aí nós temos a Ana, o Caio, a Carla e o Lucas, certo? Então, nós vamos ver aí que o Caio, ele está depois de Ana, não é mesmo? E a Carla está depois de Caio. E o Lucas está depois de Carla, certo? Então, nós vimos que nós estabelecemos uma relação um com o outro aí na fila, certo? E da mesma maneira, os números também, a gente tem essa relação um com o outro, tudo bem? E aí surge o termo sucessor. O que seria sucessor de um número? Seria o número que vem imediatamente depois do número, ou seja, é um número que tem uma unidade a mais. Então, a gente utiliza sempre o mais um para achar o sucessor de um número, certo? Por exemplo, o 4. O 4 é o sucessor do 3. O 3 é o sucessor do 2. O 2 é o sucessor de 1. E o 1 é o sucessor do 0. Então, todos os números naturais possuem um sucessor, certo? O conjunto dos números naturais começa pelo 0 e são infinitos números, como já vimos. Então, nessa relação numérica aí, vamos pegar aí o 26. Então, qual é o sucessor do número 26? O sucessor do número 26 seria o 27. Por quê? Ele está imediatamente após o 26. Ou seja, 26 mais 1 é igual a 27, certo? E aí o número aí 92. Qual é o sucessor de 92? É 93, certo? Por quê? Porque é o número que vem imediatamente após o 92. Ou seja, 92 mais 1, que daria 93. Certo? Não esqueçam, para achar o sucessor é só somar mais uma unidade. Agora nós temos aí o quadro de valor posicional. Então eu vou perguntar para vocês, qual é o sucessor do 9? É só você somar mais um. 9 mais 1, 10. Pulou para a casinha das dezenas o 10, não é mesmo? Mais uma unidade, nós já transformamos aí em dezenas. E o 99? Qual é o sucessor do 99? 99 mais 1. Então, quando adicionamos mais 1 em 99, nós temos o quê? O 100. E o 100 ele vai já pular para a casinha das centenas, certo? E o sucessor de 999? É 999 mais 1, que vai dar 1000. Vamos pular aí para a casinha das unidades de milhar, quando eu adiciono mais 1, certo? 9.999. Qual é o sucessor desse número? É 9.999 mais 1, que vai dar 10.000. E já vamos pular aí para a casinha das unidades de milhar. Certo, pessoal? Agora nós vamos ver alguns exemplos de sucessor. Vamos lá. O sucessor de 23 seria 23 mais 1, que seria 24. O sucessor de 599, 599 mais 1, que seria 600. O sucessor de 45.279 seria o quê? 45.279 mais 1, que seria 45.280. O sucessor de 24.507 seria 24.507 mais 1, que seria o quê? 24.508. E o sucessor de 62.999 seria o quê? 62.999 mais 1, que daria o quê? 63.000. Certo, pessoal? Agora vamos a uma questão? Vamos lá. Questão 1. Encontre o número. Na letra A, pede a adição do número 129 com o seu sucessor.
qual é o sucessor de 129? 129 mais 1, que daria 130. E a questão, ela está pedindo a adição. O que é a adição? É a soma. Nós vamos somar 129 com o seu sucessor. O sucessor de 129 é 130, não é mesmo? Acabamos de achar. 129 mais 1, que é igual a 130, certo? Então, a soma de 129 com o seu sucessor seria 129 mais 130, que daria 259, certo, pessoal? Próximo item, ele quer o dobro do sucessor de 999. Qual é o sucessor de 999? É 999 mais 1, que seria 1000. E a questão, ela quer o dobro do sucessor de 999. Então, ela quer o dobro de 1000. O que é dobro, gente? É a multiplicação por 2, não é mesmo? Então, nós vamos pegar 2 vezes 1000, que vai dar 2000. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e até mais. Olá, turma do 4º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliane, sou professora de matemática e hoje vamos ver, dentro do sistema de numeração decimal, vamos ver igualdade. Vamos lá? Nós temos aí o símbolo de igualdade. Como seria esse símbolo? Está aí na tela. São 2 tracinhos paralelos, certo? E esse símbolo de igualdade foi utilizado pela primeira vez pelo matemático inglês Robert Record, lá no século XVI. Para a gente estabelecer uma relação de igualdade no dia a dia, podemos utilizar esse sinal de igualdade. Como, por exemplo, 2 cartinhas iguais. Podemos utilizar o sinal de igualdade. 2 vestidos iguais. Podemos representar também com o sinal de igualdade. Então, o que seria uma igualdade na matemática? Uma sentença matemática relacionada à igualdade, nós utilizamos o sinal de igual. Então, o que seria essa igualdade? Podemos utilizar o sinal de igualdade entre 2 números iguais ou entre 2 conjuntos iguais. O que seria um conjunto igual? Um conjunto com a mesma quantidade de elementos. Vamos analisar uma publicação na internet? Veja essa publicação. Cruzeiro e Atlético empatam 2-2 num clássico espetacular. Então, o que seria esse empate em 2-2? Significa que o número de gols do time Cruzeiro é igual ao número de gols do time Atlético. Então, 2 é igual a 2. 2 gols igual a 2. Certo, pessoal? E com relação aos conjuntos, vamos supor que eu tenho 4 figurinhas. Eu tenho um conjunto de 4 figurinhas. E meu amigo tem também um conjunto com 4 figurinhas. Logo, nós temos a mesma quantidade de figurinhas, não é mesmo? Então, podemos representar 4 igual a 4, certo? Então, pessoal, no conjunto aí dos números naturais, nós temos infinitos números e nós temos números iguais. Nós vamos estudar hoje os números que são iguais e verificar por que eles são iguais. Tudo bem? Veja aí, nós temos aí na tela 5 igual a 5, 10 igual a 10, 143 igual a 143, 1240 igual a 1240 e 23.567 igual a 23.567. Vamos lá que eu vou explicar por que eles são iguais. Então, pessoal, nós temos aí o número 5 igual a 5. Por que esse número é igual? Porque nós utilizamos o mesmo algarismo que representa 5 unidades, certo? E o número 10? Veja bem, número 10 nós temos, na casinha das dezenas, nós temos o algarismo 1 e na casa das unidades, na primeira ordem, nós temos o algarismo 0. Ou seja,
nós temos a mesma quantidade de algarismos, que é o 1 e o 0, e eles ocupam a mesma posição, certo? E no número 143, a mesma coisa. Nós usamos para formar esse número 143, nós usamos o quê? 3 algarismos. Nós usamos o algarismo 1, o 4 e o 3. E esses algarismos estão na mesma posição. Na terceira ordem, na casa das centenas, nós temos o algarismo 1. Na segunda ordem, na casinha das dezenas, nós temos o algarismo 4. E na primeira ordem, na casa das unidades, nós temos o algarismo 3. Próximo número, 1240. Esse número aí, 1240, nós temos o quê? Qual é a semelhança entre esses números? Utilizamos os mesmos algarismos, o 1, o 2, o 4 e o 0, e esses algarismos estão na mesma posição. Portanto, esse número 1240 é igual a 1240. E nós temos aí o próximo número, 23.567. Qual é a semelhança entre esse número? Ele é formado pelos mesmos algarismos, o algarismo 2, 3, 5, 6 e o 7. E esses algarismos ocupam as mesmas posições. Vamos observar? No quadro de valor posicional, na casinha aí, na quinta ordem, na casinha das dezenas de milhar, nós temos o algarismo 2. Na quarta ordem, na casinha das unidades de milhar, nós temos o algarismo 3. Na terceira ordem, nós temos o algarismo 5. Na segunda ordem, nós temos o algarismo 6. E na primeira ordem, na casa das unidades, nós temos o algarismo 7. Agora que descobrimos o porquê dos números serem iguais, nós vamos fazer alguns exercícios. Vamos lá? Questão 1. Em uma escola, as turmas do terceiro, quarto e quinto ano fizeram uma campanha de arrecadação de brinquedos, roupas e alimentos para doação ao orfanato da cidade. Veja a tabela abaixo e marque a resposta correta. Vamos lá? Olha a tabela aí. Nós temos aí, no terceiro ano, foram arrecadados 134 brinquedos, 54 peças de roupa e 71 quilos de alimento. Então, o terceiro ano arrecadou 259 produtos, certo? Agora, vamos para o quarto ano. O quarto ano arrecadou 143 brinquedos, 24 peças de roupa e 17 quilos de alimento. No total, foram 184 produtos arrecadados. Agora, o quinto ano. Nós temos o quinto ano, 134 brinquedos, 17 peças de roupa e 75 quilos de alimento, totalizando 226 produtos arrecadados. Agora nós vamos analisar as alternativas. Então, alternativa A. Todas as turmas arrecadaram a mesma quantidade de roupa? Vamos ver? O terceiro ano arrecadou 54 peças de roupa. O quarto ano arrecadou 24 peças de roupa. E o quinto ano arrecadou 17 peças de roupas. Ou seja, esses números aí são diferentes, não são mesmo? Por quê? Jogando esses números no quadro de valor posicional, vamos analisar que na segunda ordem, na casinha das dezenas, nós temos, no número 54, nós temos o 5, no número 24, nós temos o 2, e no número 17, nós temos o 1. Esses algarismos que ocupam a casa das dezenas são diferentes. Portanto, todos esses números aí são diferentes. A alternativa A não é a resposta correta, não. Vamos analisar a letra B agora. O terceiro ano e o quinto ano arrecadaram a mesma quantidade de brinquedos? Veja bem, o terceiro ano arrecadou 134 brinquedos e o quinto ano também arrecadou 134 brinquedos. Logo, 134 é igual a 134. Por quê? Nós temos os mesmos algarismos, 1, 3 e 4, ocupando o quê? A mesma posição. Na terceira ordem, na casa das centenas, nós temos o algarismo 1. Na segunda ordem, na casa das dezenas, nós temos o algarismo 3.
E na primeira ordem, na casa das unidades, nós temos o algarismo 4. Logo, a resposta correta é a letra B. Mas vamos analisar as outras alternativas. Alternativa C. O terceiro e o quarto ano arrecadaram a mesma quantidade de alimentos? Veja bem, o terceiro ano arrecadou 71 quilos de alimentos e o quarto ano arrecadou 17 quilos de alimentos. Observem bem esses dois números. Nós temos os mesmos algarismos, não é mesmo? O 1 e o 7. Porém, esses algarismos ocupam posições diferentes. Veja bem, a segunda ordem. Na casa das dezenas, nós temos no número 71, nós temos o 7. E no número 17, na casa das dezenas, nós temos o 1. Logo, 71 é diferente de 17. Vamos para a questão 2 agora. Dado a sentença abaixo, substitua o símbolo triângulo pelo símbolo correto. Então, nós temos aí dois números. O 12.390, o símbolo triângulo e o número 12.390. Qual símbolo nós vamos utilizar aí? Qual a relação desses dois números? Vamos analisar? Veja bem. Jogando no quadro de valor posicional, observamos que esse número ele é formado pelos mesmos algarismos. O 1, o 2, o 3, o 9 e o 0. E esses algarismos ocupam a mesma posição. Lá na quinta ordem, na casa das dezenas de milhar, nós temos o algarismo 1. Na casinha das unidades de milhar, nós temos o algarismo 2. Na terceira ordem, na casa das centenas, nós temos o algarismo 3. Na segunda ordem, na casa das dezenas, nós temos o algarismo 9. E na primeira ordem, na casa das unidades, nós temos o algarismo 0. Logo, esse número, 12.390, é igual a 12.390. Vamos utilizar o símbolo de igualdade. Certo, pessoal? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. Até mais.